Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi alguns pedidos de comentar um pouco mais sobre a vida na academia, né, pesquisa, certo? Artigos, esse tipo de coisa. Então decidi fazer um vídeo introdutório aí para quem está ali começando a iniciação científica, um mestrado, enfim, e precisem ter contato com artigos científicos, né, e eventualmente escrever um deles. Tudo bem? Então, a minha ideia nesse vídeo vai ser explicar para vocês como escrever de maneira geral um artigo científico, qual é a estrutura geral dele, esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, eu vou começar aqui basicamente comentando um pouco da estrutura, né, do artigo científico. Então, esse artigo aqui é um artigo que eu fiz os resultados dele no final do meu doutorado e publiquei alguns meses depois de ter me doutorado. Né? Então, me doutorei em dezembro de 2017 e aí um mês depois já estava submetido, né? Para uma revista, né, Physical Review B, certo? E aí tem um processo de revisão de pares, né? Então, depois que você escreve e submete para uma revista, o editor ele aceita ou não de cara, né? Se ele achar que é razoável, ele pede o parecer de dois ou três revisores, né? Depende muito da revista esse número. E eles dão opinião, as críticas, questionamentos aos autores, né? E esse tempo de demora pode variar de revista para revista, mas em geral são alguns meses, né? Essas correspondências aí entre autores, editores e revisores. Tudo bem? Então, em geral você tem o título, né? Que é a referência quando você precisa encontrar esse artigo, é isso que você vai procurar, ou então o DOI dele, que é esse número aqui único. Você pode encontrar esse artigo aqui. Né? Os autores, você sempre vai ver uma ordem, né? Em geral, né? Os primeiros autores são as pessoas que fazem o trabalho, assim, a parte mais mão na massa, né? No caso aqui foi eu e o Daniel, nós dois dividimos aí, são um estudo aqui com 34 materiais, então eu fiquei com mais ou menos metade, ele com metade. Né? O professor Guimarães Ferreira, ele entrou com algumas discussões, os outros professores, o Marcelo e a Lara, entram também orientando, né, os alunos, dando suporte, discutindo resultados, ajudando a revisão de texto, escrevendo o artigo, né, escolhendo a revista, né, e então eles fazem essa parte mais de guia e de orientação para pesquisadores mais iniciantes poderem trabalhar de forma segura. Né? Então, eu estava no meu doutorado e o Daniel estava no mestrado, certo? Então você vê aqui que a gente mandou lá em novembro e foi feito em janeiro. Então foi uma coisa bem rápida até, no geral que eu tenho. Tudo bem? Então você tem aqui o título, né, o abstract, né, o resumo. Então ele vai de cara aí dar uma ideia geral do que se trata esse trabalho. Tudo bem? Então é uma coisa que tipicamente tem que ser muito bem escrita, porque tem que dar uma ideia geral, fiel ao seu trabalho e atraente para fazer as pessoas lerem o seu trabalho também, o seu artigo. Né? Idem para o título. Então, basicamente aqui a gente tem uma série de materiais bidimensionais, né? São materiais com espessura de um átomo, né? Alguns têm uns 3 átomos, assim, basicamente uma escala atômica. Quando você tem esse confinamento muito intenso, né, você tem umas novas propriedades. Tudo bem? Então, essa é a graça desses materiais 2D, né, que, como é uma palavra-chave importante, a gente coloca aqui no título. Tudo bem? Então, e aí você tem que dar os 34 materiais, né, para atrair, o método que a gente vai usar que é o DFT-meio, e a gente vai dizer que a gente vai calcular aí e ter bons resultados, certo? Feito o abstract, então você começa propriamente o seu artigo, tá? A parte de introdução, a ideia é que você dê uma ideia geral do tema, né? Então o seu artigo ele tem que ser suficiente para qualquer pessoa ler e entender. É claro que vai ter certos jargões e certas referências que as pessoas talvez não tenham uma certa vivência, mas o seu artigo tem que discutir um pouco da área e o que a pessoa eventualmente não conhecer, que possa pedir referências, né? E saber de onde você tirou essas informações, tem que acessá-las. Né? Então são esses números aqui, né? Cada 1, 2 a 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Todos esses números aí se referem a outros artigos que vieram antes desse, aos quais eu me refiro e que vão ambientar a pessoa no ramo que a gente está discutindo aí, que são simulações de
nanomateriais, em particular materiais bidimensionais. E aí a gente vai discutindo, né, os métodos são calculados, os efeitos dele em sistemas de baixa dimensão, os problemas que existem, os métodos que já existem também, né, quais são os limites disso tudo, né. Em geral, uma boa estratégia que eu costumo recomendar para os meus alunos é que você faça uma revisão bibliográfica geral do que existe, tá? Em seguida, você apresenta uma lacuna, um gap no conhecimento, né? Então, existe tudo isso, estão estudando isso. E aí, o que não está claro, né? O que ainda precisa ser respondido, o que está sendo investigado, o que eventualmente pode estar errado, esse tipo de coisa, qual que é o questionamento geral. E por último, qual forma você pretende, então, preencher essa lacuna, que no final das contas é por que você escreveu esse paper. Tudo bem? Então aqui a gente está discutindo vários métodos, essa aqui é uma introdução razoavelmente grande, mas aqui a gente vai dizer que métodos de correção fiel de energia de excitação, elas costumam ser, pelo método padrão, subestimadas, ou seja, resultados ruins. Existem resultados bons, que são extremamente caros computacionalmente, e a gente vai tratar aqui de um método computacionalmente eficiente e que tem o objetivo de obter um resultado bom com um custo computacional baixo. Tá? Então essa é a lacuna que a gente quer atingir. Então a gente apresenta e diz que a gente então vai aplicar esse método a essa classe de materiais de 2D, que ainda não havia sido feito, então, esse estudo de qual que era a eficiência desse método e quão bom ele era para essa classe de materiais e por que a gente tem que estudar essa classe e por que ela é diferente de materiais 3D convencionais. Né? E por último aqui, uma coisa que eu gosto de fazer, que é a forma que eu organizei o meu trabalho. Tudo bem? Então isso aqui basicamente é a parte de introdução geral. Tipicamente, na maior parte dos artigos que eu publico, né, das revistas que eu publico, vem a parte de metodologia. Eu falo geralmente porque eu já publiquei numa revista que a metodologia vem lá no fim, né, mas tipicamente, numa parte dos trabalhos de física, né, a metodologia vem no segundo ato do artigo, né, na segunda parte. Então aqui, basicamente, é o que eu vou falar dos meus métodos, né. Então, como eu não estou interessado aqui em tratar de casos gerais, eu parto direto para o DFT-meio, que é esse método que a gente está tratando. E aí eu trago aí as principais equações, certo? Como é que ele é estruturado, os potenciais de correção, como é que eu obtenho esses potenciais de correção, existem os parâmetros de corte, né? Como é que ele afeta aí a equação de Conchamp, por que ele é barato. Então eu vou discutir tudo isso aí e dar uma certa ideia geral. Apesar que isso aí eventualmente está parcialmente feito no artigo que esse método é proposto, mas a ideia é que você ofereça ao leitor, né, informações suficientes para poder entender minimamente esse método e naturalmente você pode referenciar o trabalho original. E também você vai tentar trazer uma forma esquemática para esse tipo de método. Bom é sempre ter figuras, né, e deixar fácil de entender. E coisas eventualmente sejam novas, a gente traz também. Né? Então essa parte do caráter não tem no paper original, vinha sendo desenvolvido e a gente adicionou aqui para deixar claro e ter a discussão, né? Informações suficientes para o leitor conseguir entender. Naturalmente isso aí você pode ser mais prolixo ou mais sucinto, né? Dependendo aí por exemplo, de limitação do tamanho do artigo, ou tem gente que gosta de abrir todas as contas e não tem problema nisso. Tá? Eventualmente, se você fizer coisas muito esmiuçadas, você tem às vezes a opção de escrever um artigo, né, e deixar um material suplementar, que ele tenta suplementar o que você não disse explicitamente. Então, os detalhes aí você pode colocar no seu material suplementar também, que vez ou outra acontece. Então aqui a gente tem demonstrando a correção do gap de energia, que é essa energia de excitação do material. Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho, né? Então aqui você tem gráficos que vão deixar o artigo mais claro possível. A gente vai discutindo um pouco essa figura, né?
A ideia também é que toda figura você tenha uma discussão ali no texto do artigo, não fique nada solto, isso é de muito mau tom, né? E aqui a gente está discutindo de forma geral toda a metodologia, né? A teoria do nosso trabalho. E isso aí pode estar dividido em diferentes partes, certo? Então, aqui eu fiz em duas partes. Uma parte, um background teórico, tá? E a parte B são os detalhes computacionais da metodologia que a gente implementou nas simulações. Isso aqui é particularmente bem importante, e eu gosto de deixar isso aqui destacado, por quê? Porque isso é o que garante que alguém que deseja reproduzir esses cálculos, né, consiga, porque aqui a gente coloca o código que a gente utilizou, o método de resolução das equações, a aproximação de certas quantidades de energia, de efeitos quânticos, os limiares de corte de energias, de amostragem de pontos, né, de relaxação de posições. Então a gente tem uma série de informações que você precisa na hora de tentar reproduzir os nossos resultados. Então isso aqui é o que garante a reprodutibilidade do artigo. Tudo bem? Então, aí depois disso, vem a parte em que você vai, de fato, dizer o que você obteve com essa história toda, né? Você dá o contexto na introdução, discute os seus métodos na metodologia, agora vem os resultados, né? Alguns lugares coloca-se resultados no primeiro momento, e assim, parece que é uma coisa bem seca, né? Eu encontrei isso, e depois as discussões com algo ali mais discutindo, comparando, vendo o que é melhor, o que é pior, etc. Na física eu vejo muito mais resultados e discussões. Então você apresenta resultado e discute, apresenta resultado e discute. Então aqui a gente vai, por exemplo, contribuições atômicas, que é a coisa que a gente precisa para o DFT-meio. Então eu vou falar aqui, pegamos lá os 34 materiais, calculamos aí todo o caráter orbital de onde vem, que tipos de orbitais atômicos se hibridizam para gerar o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução desses semicondutores. Então você tem ali as informações, né? Um tanto de S em vermelho, um tanto de P, um tanto de D, né? A gente vai discutindo aí tendências gerais, certo? E aí, depois disso, e aqui a gente já tem, ok, tá. E depois a gente vai já fazer a questão dos cortes, né? Então a gente vai aplicar o método e vai ter os resultados aqui. Então aqui resultados apresentados visualmente, né? Aqui a gente já tem uma tabela com todos os cuts que a gente conseguiu encontrar, as distâncias também, a gente faz uma discussão, relaciona essas quantidades, né? Mostra aqui que elas tendem a se manter mais ou menos constantes, né? Com algumas exceções que a gente vai discutir também, certo? E a gente prepara então o nosso método, né? Então essa primeira parte é uma parte de elaborar o DFT-meio. E em seguida a gente parte, encontramos nossos resultados, agora vamos comparar com outros métodos da literatura, né? Um método padrão e métodos mais caros. E a gente então coloca os nossos resultados, e aqui é interessante que uma coisa também boa de você fazer nos artigos em geral é que você obteve certos resultados, mas é de bom tom que você procure sempre contextualizar esses resultados frente a outros métodos, né? Porque basicamente sim, qual que é a ideia? Dá para falar que o seu resultado é bom ou é ruim, né? Então o ideal é que você tenha o seu método, que é essa última coluna aqui, com métodos padrões e outros métodos que você quer calcular. E aí essas coisas super escritas aqui, elas são, né, referências, né? Então o Azinho é um tipo de artigo, olha só, o Bzinho é outro artigo, o Czinho é um outro artigo, o Dzinho é um outro artigo, artigo E, F, G, H, I, né? Então você tem aqui 9 artigos que a gente teve que pesquisar e trazer então esses resultados para a discussão. Os que não têm essa letra super escrita, né, são os nossos resultados que nós conseguimos obter, né? Por um método, outro método, esse aqui a gente também trouxe aqui. E vez ou outra a gente até compara o nosso método com outra implementação de outro artigo. Tudo bem? Mas aqui no caso sempre, como é basicamente mesma implementação,
Então, talvez pequenas alteraçõezinhas devido a parâmetros de simulação podem mudar. Aqui convergiu até a segunda casa decimal, aqui foi na primeira casa, então, mas são discrepâncias que vêm aí de detalhes computacionais, né? E a gente pode trazer tanto em tabelas, como que tinha lá em cima, quanto em figuras, né? Então, essa figura aqui a gente tenta, a gente define situações ótimas, que é o verde, situações médias são o amarelo, situações ruins são o vermelho. E a gente vai então discutindo, né, esses ótimos resultados, alguns cravam no estado da arte que a gente tem, né, que é o GW, outros não funcionam tão bem, ficam aqui no vermelho. E a gente vai ali discutindo como prever se esse método aí é ou não adequado ao material que você deseja simular. Tudo bem? Então isso aí tudo vem na parte da discussão, né? Então tudo isso aqui que está escrito aí, a gente está discutindo esses resultados, né? E trazendo aí as tendências, né? E aqui é outra forma gráfica de ver. Agora a gente tem basicamente aqui um gap aqui na abscissa, né? Que é o GW, que é a nossa referência, que é teórico, mas é um método muito confiável. E na vertical o gap que nós calculamos. O método padrão é esse mais escuro aqui, quadradinhos escuros. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Então, esse quadradinho escuro você vai estar abaixo dessa reta. Essa reta é x igual a y, que seria o cálculo igual ao GW, que é muito bom. Então, se a gente traz os pontos para cima aqui dessa reta perfeita, a gente tem uma melhora no nosso resultado. Então, a gente começa aqui nesses pontos pretos, né, com metodologia padrão, e chega para o final da discussão toda, nós trazemos os pontos pretos que estavam por aqui, e a gente traz aqui em torno dessa reta. E a gente vai trazer naturalmente aí um contexto com outros métodos, né, que são esses triângulozinhos verdes, etc e tal. Né? E aqui, para encerrar, a gente traz essas tendências gerais. Então, basicamente, você precisa dividir quantas formas você achar que fica mais organizado o seu trabalho, né? Então, vai a partir de resultados e discussões. Tendências gerais seria já uma coisa um pouco mais de discussão pura, né? Os resultados todos já vieram antes. Tudo bem? Então, foi a forma que a gente quis escolher estruturar essa seção 3. E aqui na seção 4 é uma parte de sumário e conclusões, né? Ou às vezes só conclusões, enfim. Mas aqui a ideia é que você vai fazer o laço final. Então, nada de novo pode aparecer aqui na conclusão, tudo bem? Se algo aparece de novo, na verdade deveria ter vindo, né? Se for um resultado seu, tinha que ter vindo na parte de resultados e discussões. E se for uma coisa na literatura geral, deveria ter vindo já na introdução, tudo bem? E agora, na conclusão, você vai dar, então, um acabamento geral do que foi dito, de quais são os estados mais importantes, né? Eventualmente, você pode dizer o que você espera de impacto nesse trabalho, que a gente falou que a gente consiga, né? Dar suporte ao cálculo sistemático, eficiente, de novos materiais 2D no futuro, né? Então, isso aí é o que você então faz na sua conclusão. E eventualmente a parte de agradecimentos, tipicamente a gente agradece alguém que contribuiu com alguma ideia para o trabalho, né? Ou os financiadores da pesquisa, que são em geral agências de fomento, né? FAPESP, CAPES, CNPq, Ministério, né? Laboratórios que forneceram materiais para você fazer seus cálculos, enfim. Né? Então, todo mundo que você precisa agradecer, você faz aqui. E no final você tem as referências. Então, cada número que tinha lá em cima, ele é referenciado aí a algum outro trabalho. Certo? Então, isso aí é a estrutura geral de um artigo científico. Né? Então, isso aqui tudo é uma coisa que demora bastante. Né? Então, você vê que tem um total de pessoas aí. Um artigo aí de 11 páginas. Né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que trabalham nele, então é uma coisa que os estudantes, normalmente os primeiros autores, começam fazendo as primeiras versões, submetem aos professores, eles revisam,
trazem correções, os estudantes apresentam alguma nova ideia é considerada, então começa-se a trabalhar e fechar ali progressivamente uma estrutura final do artigo, tudo bem? A gente costuma escrever em LaTeX, né? Então se você não conhece isso, eu recomendo fortemente que aprenda a mexer, é uma coisa que facilita muito a vida, né? Principalmente essa questão das referências aqui, numeração de equações, formular essa parte que para mim a coisa mais chata que existe, essa parte de trabalhar com as referências. Então o LaTeX tem uma biblioteca que é o BibTeX, que já faz isso para você de forma bem automática e já deixa numa cara que não é essa cara final de fato, mas é um formato muito fácil da revista retrabalhar e deixar no formato final, e você consegue aí claramente ter uma ideia de como vai ficar seu artigo quando ele for publicado, pelo menos em grande parte das revistas, né? Essa aqui é uma revista de física, em geral ela é um pouco mais seca, mas tem algumas de química que aí de fato muda um tantinho e fica bem mais bonito depois no final. Mas de maneira geral, acho que seria isso uma ideia geral de como é estruturado um artigo científico, né? Se você tiver, às vezes você precisa fazer uma revisão geral da bibliografia, você precisa bater o artigo e ver se ele é importante ou não para a sua pesquisa, né? Em geral, para isso, o que eu recomendo para meus alunos? Dá uma olhada no abstract, no título, é claro, né? No abstract, mas que ele tem que te dar aqui as coisas mais atraentes, né? O que ele está fazendo. Então, um abstract bem feito, ele dá uma noção para o leitor do que se trata o trabalho, né? E no fim, eu recomendo sim, dar uma passada nas figuras, né? Figuras bem feitas, nos captions, né? Nas legendas e nas tabelas, é claro, né? Que são os resultados, e dar uma olhada já na conclusão. Porque na conclusão ele vai te trazer também os principais resultados que ele teve, né? Quais foram os problemas que ele enfrentou, o que ele foi bem sucedido, não foi bem sucedido, enfim, né? E aí ele vai te dar aqui com a introdução e a conclusão, ele vai já te dizer, você já tem os números, né, dos principais resultados. Eu não sei aqui, aqui a gente teve um limiar dos dois, né? Mas a gente falou que a gente obteve aqui erros médios padrão e o que aconteceu com os erros. Então, de maneira geral, isso é uma coisa que a gente faz para você já ter então, os principais resultados. E aí depois você parte para a leitura completa ali do artigo. Vez ou outra você está mais interessado numa revisão da bibliografia que ele fez, então às vezes vale bem a pena você ler essa introdução. Às vezes no método, que você quer ver exatamente o detalhe da metodologia dele. E outras vezes você quer realmente pegar os resultados dele para trazer e contextualizar o seu trabalho. Então, às vezes a gente pode estar mais ou menos interessado em cada um dessas partes do artigo, né? E, ocasionalmente, você vai também pegar um artigo e ver quem que ele cita e você vai puxando ali um novelo dos artigos científicos que você encontra ali na literatura, tá? Então, espero que tenha ajudado esse vídeo para quem nunca viu na frente um artigo científico, certo? Para você ter uma ideia de quais são as partes, de como escrever cada parte dessa. E espero que tenha ajudado, tá bom? Então vou ficando por aqui, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com quem quer que você ache que esse vídeo pode ser útil, tá bom? Muito obrigado, até mais, gente.